Olá, que legal, mais um prazer, uma alegria mais uma vez estarmos aqui juntos compartilhando algo legal, um vídeo bacana. Hoje especificamente eu estou em isolamento em casa, recuperando da Covid. Minha esposa e eu fomos contaminados com essa bendita dessa doença, mas eu sempre falo com as pessoas que tudo que acontece com a gente encontra algo de bom, sempre. Em qualquer dificuldade, sempre há pelo menos uma oportunidade. E eu passei esses dias são 6 dias, já com quase todos os sintomas, inclusive a garganta ainda não melhorou completamente. De vez em quando eu tenho um pigarro, até peço desculpas. Mas a gente aproveita esse tempo para ler um pouco, para aprimorar, né, os conhecimentos. E graças a Deus está passando, daqui a pouquinho nós estaremos em folha novamente. Mas meu nome é Sérgio Cândido de Carvalho, eu sempre me identifico, porque se você receber esse vídeo por um outro meio que não seja o YouTube direto, que você vá lá no YouTube, acha meu nome lá e dá um like, de preferência inscreva-se no canal, não te custa nada, você não paga nada por isso. E eu não ofereço lote em Marte, sorteio de bolsa de faculdade, também nada. É só compartilhar uma palavra mesmo, que às vezes pode te ajudar em algum ponto da sua vida, como me ajuda também as que eu vejo, as que eu assisto, que eu leio. Hoje mesmo eu estava lendo sobre os relacionamentos na comunicação, como que a comunicação é importante nos relacionamentos. Eu achei muito legal. Mas eu queria falar hoje, especificamente neste vídeo, sobre o poder da decisão. Algumas frases que eu usar aqui, eu já repeti em outros vídeos, muito possivelmente, porque a gente faz muitas palestras e, obviamente, algumas frases a gente repete mesmo, né? Isso não pode ser diferente também. Mas o poder de decisão que eu queria é porque nós somos, às vezes, muito inseguros. Às vezes temos que tomar uma decisão em algum ponto da nossa vida, ou mais de um, e nós ficamos meio assustados e pensamos, por que as outras pessoas decidem tão bem e eu tenho tanta dificuldade para decidir, não é? Mas, na verdade, todas as pessoas têm dificuldade em decidir. Todos têm dificuldade em tomar determinadas decisões na vida. Eu conheço uma historinha muito simples, até parece boba, corriqueira, mas ela é muito interessante, que é sobre, eu digo assim, em uma lagoa havia uma folha e nesta folha havia 3 sapinhos. Eu estava palestrando para adolescentes certa vez e eu fiz essa pergunta. Eu falei, em uma folha na lagoa estavam 3 sapinhos. Um sapinho resolveu pular. Quantos sapinhos ficaram na folha? Como adolescente, de um modo geral, e com todo respeito aos adolescentes, são muito afoitos, eles respondem muito rápido, né? Eles querem logo tomar a resposta certa e ser o bom da boca na turma. Aí a maioria vai logo e pula, dizendo que são 2. Só que, na verdade, eu disse que havia 3 sapinhos na folha e um sapinho resolveu pular. Ele não pulou. Então, às vezes você vai dizer, nossa, história é muito feia. Mas ela é interessante porque ela é psicológica, ela leva a gente a uma meditação. Quantas coisas você decidiu fazer e não fez? Cadê a carteira de motorista que você falou que ia tirar? Cadê a faculdade que você ia começar no mês de janeiro e não começou? E nós já estamos em julho. Aqueles livros que você falou que ia ler pelo menos um no mês, quando virou o ano, em dezembro para janeiro, e você não leu nenhum ainda. Não é? Então, a decisão é assim mesmo. E é interessante que são as nossas decisões e nossas condições da vida, do cotidiano, que determinam, por exemplo, os resultados da nossa vida. As nossas decisões, elas vão influenciar em absolutamente tudo. E se você for uma pessoa que não decide, você já decidiu. Não é? Então, quando eu não decido e eu faço parte, por exemplo, de algum grupo, eu vou ficar refém da escolha dos outros. E depois não vai adiantar eu querer entrar e fazer críticas ou comentar algo que porventura não der o resultado esperado. Sabe por quê? Porque nós ficamos ansiosos com os resultados positivos das coisas do nosso dia a dia, da nossa vida.
E a ansiedade é algo tão interessante, que é um quadro patológico, né? Que provoca aquela preocupação exacerbada. Ou seja, ela é uma preocupação que exagera o nosso cotidiano. E o que acontece nesse ponto? Quando nós exageramos nessa preocupação? Essa preocupação ou essas preocupações disparam os gatilhos, que são os sintomas. Quais sintomas? Vários. A fadiga, irritabilidade, a sensação, por exemplo, de perigo constante naquelas coisas mais comuns da vida, uma queda de pressão e outras coisas mais. Mas o que acontece? Aquelas coisas mais comuns da nossa vida, elas começam a se transformar em ameaças contra nós. E nós, às vezes, reagimos de uma maneira que nós prejudicamos a nós mesmos, como? Com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós maltratamos, por exemplo, a esposa ou o marido, para o caso da mulher, ou os filhos ou os pais. Porque nós, na comunicação, nós somos visuais, auditivos ou sinestésicos. E as pessoas são diferentes. Então, quer ver um exemplo legal sobre decisão de situações? O casal está namorando, é só love, só romance. Está noivo, só romance, só andam de mão dada, concordam com tudo um com o outro, etc. Depois do casamento, os problemas começam a surgir. E aí, a pessoa diz assim, quando a gente estava namorando, não era assim, agora ele começou a mostrar as garras. Desculpa, na verdade, ele não está mostrando as garras por causa de agora, não. Aquilo ele era assim mesmo. É porque no início, não importa se ele é visual, auditivo ou se ele é sinestésico. O que a pessoa faz? Ela se adapta ao jeito da outra pessoa para que o relacionamento fique bom. Depois de um tempo de relacionamento, a pessoa começa a olhar a sua própria característica e não querer mais se identificar com a característica do outro. Aí os problemas começam. Um casal, por exemplo, que a mulher quer levantar pela manhã e trabalhar e arrumar a cama. O marido já pensa, não, daqui a pouco nós vamos desarrumar de novo, para que arrumar? Então acaba criando um grande conflito entre os dois. Eu conheço uma pessoa que, se ela for à sua casa e tiver um varal com roupa estendida e a toalha estiver no varal e as pontas não estiverem alinhadas, se ela tiver uma oportunidade, ela corre lá no seu varal, pega as duas pontinhas da toalha e ajeita. Por quê? Porque para ela aquilo é muito importante, aquilo faz parte da vida dela, do jeito de vivência dela. Então, o poder de decisão é muito importante. Por que nós temos que saber isso? Porque as condições, elas vão determinar o resultado da nossa vida, né? As decisões, né? Claro. Então, não são, por exemplo, as condições não, são as decisões. O que eu faço? Então, eu tenho que aprender que as minhas decisões vão influenciar e muito no resultado da minha vida. Eu não sei se eu falei no outro vídeo aqui, eu achei muito interessante. Uma menina nasceu em 1954. Ó, preste atenção, por favor. Menina, negra, abandonado. A sua mãe ficou grávida dela com 13 anos. E ela, com 13 anos, havia sido abusada sexualmente várias vezes. Inclusive mais por parentes. Aí ela ficou grávida. Mas ela não quis abortar também. O que aconteceu? A criança nasceu, mas nasceu morta. O que será o futuro dessa criança nos Estados Unidos? Preste atenção então, uma criança negra, abandonada, com a mãe grávida aos 13 anos, ela grávida por abuso aos 13 anos. Sabe o que aconteceu com ela? Ela se tornou simplesmente psicóloga, jornalista, atriz, repórter, empresária, produtora, tem o maior programa de maior audiência nos Estados Unidos. O patrimônio dela é simplesmente 2,5 bilhões de dólares. Sabe por quê? Porque ela decidiu não desistir. Ela decidiu não desistir. Talvez você que vai receber esse vídeo está aí desesperado. Talvez pense até em dar cabo da vida, porque não consegue decidir, não consegue resolver seus conflitos. Conflitos fazem parte da vida. Os conflitos são partes da existência humana. Nada acontece por um acaso, não. É muito legal
quando eu era adolescente, em um período muito difícil da minha vida, dificuldade financeira, dificuldade de relacionamentos, tudo era difícil. Só que eu tinha uma qualidade, que eu não sei se é boa ou não, hoje não pratico, mas eu era muito bom no jogo de sinuca. E certa vez, eu fui a um bar próximo da nossa casa e o pessoal estava jogando sinuca e eu resolvi participar ali. À medida que eu ganhava alguma partida, eu ia separando aquele dinheiro e lá naquele bar onde eu estava, havia angu à baiana à venda. Como eu não tinha o que comer, naquela noite eu não teria janta, o que eu fiz? Com a primeira partida que eu ganhei, eu já peguei parte daquele dinheiro e comprei aquele angu para eu comer. Se eu perdesse a partida ali, o pouquinho que eu tinha de dinheiro, eu ficaria sem comer nada naquela noite. Olha só, você vai dizer, então que você não comprou algo melhor. Você sabe por quê? Porque às vezes na vida, o melhor não é o melhor, e sim o mais importante. Eu comi aquele angu à baiana como um jantar saboroso, como se fosse o melhor possível. Sabe por quê? Porque ele era o mais importante para mim. Então você tem que tomar decisão, tome decisão. Se você disser, eu tenho medo, não vou tomar decisão, você já tomou a decisão. Quando você se omite, você tomou a sua decisão. É a história legal da mulher que recebeu uma mensagem divina dizendo que ela podia entrar naquela caverna. Naquela caverna tinha muito ouro, tinha muita coisa valiosa, mas que ela teria apenas 1 minuto dentro daquela caverna. E se passasse 1 segundo sequer, a porta se fecharia para sempre e ela nunca mais sairia de lá. E essa mulher então entrou. Quando ela viu, tinha muita riqueza, muito ouro. E ela começou a pegar. E a voz dizia para ela, não se esqueça do mais importante. E ela olhava para todo lado, pegava uma coisa, e a voz dizia, não se esqueça do mais importante. E ela foi pegando tudo que ela achava que era mais importante e foi enchendo a sua sacola. E a voz disse, está acabando o seu tempo, você tem poucos segundos. E foi alertando que ela tinha que sair correndo, e ela pegou aquela sacolada com muito ouro, muito tesouro, muita coisa importante, e foi saindo na porta. A voz disse de novo, não se esqueça do mais importante. Ela olhou aquela sacolinha, a porta começou a fechar, ela passou para fora, a porta fechou. E a voz diz, você esqueceu o mais importante. E ela olhou, quando ela assustou, o bebê que estava no seu colo ficou lá dentro. Ou seja, para ela o mais importante era algo que não era o mais importante. O mais importante só se tornou mais importante quando ela viu que perdeu. Então, às vezes, você e eu precisamos tomar muita consciência. O que nós queremos para a nossa vida? O que eu quero para mim? O que eu quero para a pessoa que eu convivo? Se eu quero viver bem com alguém, eu preciso fazer somente o que eu gosto? Será que é isso? É como você, por exemplo, mais comum, homem, você já botou a sua camisa com o botão errado e você chega cá no alto, a camisa está toda torta porque você começou errado. E a gente começa a querer corrigir, acaba se complicando e a coisa ainda piora, sabe por quê? O ideal é ir lá e começar de novo. É decisão, decida. Quando você tiver que decidir, coloque 2 pontos, fala, eu vou para cá ou para cá. E toma uma decisão como? Do jeito que você quiser. O meu modo de decidir é assim, se eu tenho 2 opções, eu falo, eu vou sentir bem olhando para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se eu sentir bem olhando para a direita, eu vou para a direita. Então eu faço isso. É uma maneira que eu encontrei. É como você, por exemplo, ter consciência de que você é importante, independente se você tomar uma decisão e errar. Tem uma história legal também, que a formiguinha ia atravessar uma ponte longa e começou a armar aquela temporal terrível e ela ficou apavorada. Só que veio um elefante passando, ela gritou, seu elefante, por favor, eu preciso atravessar a ponte, eu não vou conseguir chegar até lá, que eu sou muito pequenininha e a tempestade vai me matar. O elefante disse, sobe aí, deu carona para a formiguinha e ela subiu, então montou nas costas do elefante e eles foram. Quando chegou no meio da ponte, a ponte começou a balançar com o elefante batendo e ela disse assim, nossa, nós estamos balançando a ponte. Olha, nós estamos balançando a ponte, disse a formiguinha. Então, nós decidimos o que nós somos, o que nós queremos, o que é importante para nós. Uma pessoa tira a carteira de motorista para quê? Para ficar sentado dentro do carro na garagem ou para sair para dirigir? Então nós temos que agir, nós temos que tomar decisão.
Se você vê um grande vazamento na caixa d'água na sua casa, você corre lá e fecha o registro, chama o bombeiro, né? Se vira, chama um vizinho. Agora, se for gotícula, não. Uma gotinha caindo a cada segundinho, ela inunda um prédio, um edifício inteiro, causa um acidente enorme, porque não é muito bem observado, sabe? Então, para a gente encerrar, tome suas decisões, não tenha medo, mesmo se errar. 2 garotinhos estavam brincando na neve, quando de repente houve um rompimento e um deles caiu, afundou. Não tinha chance. O outro pequenininho ficou doido, querendo, não encontrava ele ali, não tinha o que fazer. Pegou um pedaço de pedra e começou a cutucar no gelo para tentar pegar, achar o menino. E foi batendo. Com toda a dificuldade. De repente ele escutou a sirene lá. Quando chegou, ele já tinha puxado o menininho para fora. Quando o bombeiro chegou, que conseguiu resgatar aquele menino, chamou e disse: menino, você nesse tamanho, você não tem força, como você conseguiu quebrar esse gelo para tirar o seu colega? Ele falou: é porque não tinha nenhum adulto por perto para dizer que eu não era capaz. Então, você é capaz. Tome as suas decisões. Se falhar, corrija no que for possível. Se não for possível, está tudo resolvido. Um abraço, até o próximo. Vai lá no YouTube, Sérgio Cândido de Carvalho, dá um like lá. Vou te agradecer muito. Um abraço. Decida!